A paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que o Senhor abençoe o teu dia. Amém? Antes de começar, eu vou pedir que você deixe o seu like, comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. Porque esse é o nosso intuito, falar do amor que cura, do amor que salva e do amor que liberta. Dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Vamos meditar hoje? Hoje a palavra do Senhor se encontra no livro de Gênesis, capítulo 24, versículos 58 a 67. Vamos ler? Está escrito assim: E chamaram a Rebeca e disseram-lhe: Irás tu com este homem? Ela respondeu: Irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e sua ama, e o servo de Abraão e seus homens. E abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: Ó nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que tua descendência possua a porta dos seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o homem, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de onde se vem do poço de Beer-Lahai, porque havia na terra do sul. Isaque saíra a orar no campo, à tarde, e levantou seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os seus olhos e viu Isaque, e desceu do camelo, e disse ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Isaque trouxe-a para a tenda da sua mãe Sara, tomou Rebeca e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu vou fazer um pouco diferente. Essa palavra o Senhor trouxe ela ao meu coração já faz alguns dias, e eu quero ler tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração no dia em que eu estava fazendo esse estudo. Amém? Rebeca era filha de Betuel, filho de Naor, que Milca lhe deu. Ou seja, Rebeca era neta de Naor, irmão de Abraão. Ao fazermos a leitura nesta parte da história, podemos perceber que Rebeca é chamada à sala onde estão seu irmão Labão, sua mãe, que por ambição agora tentam impedir que Eliezer saia naquele momento com a moça. Talvez a intenção deles era conseguir mais dotes, ou enganarem a Eliezer para que o negócio do casamento fosse frustrado. Porém, ao meditar na história, podemos nos lembrar que Rebeca estava na sala junto com todos quando Eliezer fazia a exposição dos fatos e disse no versículo 24, no capítulo 24, versículo 49: Agora, pois, se vós haveis de fazer benevolência e verdade ao meu Senhor, fazei-mo saber, senão também mo fazeis saber, para que eu vá à direita ou à esquerda. E o seu pai estava com eles. A questão foi exposta, confirmada diante de toda a família. E podemos ver que a resposta foi imediata e declarada tanto pelo pai Betuel como pelo irmão Labão. Mas por que na hora de tentar tirar proveito da situação, apenas Labão e sua mãe tentaram desfazer o que Betuel combinou na noite anterior? Posso imaginar algumas situações e conjecturar a meu modo a seguinte história. Passada a euforia, a empolgação, sobre tudo o que presenciaram, Labão e sua mãe ficaram conjecturando que, se eles não permitissem a saída de Rebeca, poderiam buscar muito mais
alegando que a demora deles em retornar para buscá-la foi uma afronta, ou que, ao saírem eles, a ofereceriam a outros partidos por maior dote do que aqueles que eles receberam. Muitas linhas de pensamentos podem vir à minha mente por causa de como o texto descreve as ações e reações de Labão, irmão de Rebeca. Só que o que eles esqueceram foi de orientar a Rebeca sobre qual a resposta ela daria pela manhã. Ou, mesmo ciente de suas intenções, Rebeca não aprovou e se lembrou das palavras de Eliezer, que pediu esclarecimento se eles haviam de permitir a mão de Rebeca em casamento com o filho de Abraão, ou ele poderia sair dali em busca da moça em questão. Ou seja, Rebeca sabia que aquela oportunidade era única e não compactuou com as decisões de seu irmão e de sua mãe, mas obedeceu à ordem do seu pai, que havia firmado o negócio do casamento e não voltou atrás. Rebeca, em todo o decorrer dessa história, nos mostra uma jovem íntegra, honesta e trabalhadora, que não faz caso, não tinha preguiça e nem desdém para fazer aquilo que precisava ser feito, ou o que estava em suas mãos poder fazer. Quando Rebeca entra na sala e é confrontada por seu irmão, se ela iria com aqueles estranhos, talvez esse seria o pensamento de sua mãe e de seu irmão, que ao ouvir tal pergunta, por medo do novo, por medo de ser levada por pessoas que ela nunca havia visto, com a história de que ela seria dada em casamento a um primo de quem ela nunca ouvira falar, Rebeca com receio escolhesse ficar. Mas o que eles não entendiam era a postura e a fé daqueles homens, porque quando Eliezer deu seu testemunho sobre a direção e o controle de Deus neste negócio, aqueles que não conheciam o Senhor não entenderam que o próprio Deus já havia de alguma forma preparado o coração de Rebeca para que ela não titubeasse nessa nem para a direita nem para a esquerda. Que ela não titubeasse nem para a direita nem para a esquerda. Em outras palavras, não foram as ações ou os presentes que conquistou o coração de Rebeca, mas Deus já havia lhe preparado para esse dia. Rebeca até esse dia não servia, não seguia o Deus de Abraão, mas talvez já tinha ouvido falar sobre sua experiência e sua dedicação e sua decisão de ir para o lugar que Deus lhe indicara. Talvez por ouvir seu avô e seu pai contarem a loucura que Abraão fizera e de como saiu do meio deles, Rebeca já estava sendo trabalhada por Deus para se render ao seu chamado neste dia. Pois nada é para Deus um acaso, tudo está debaixo do seu controle e do seu poder. O que a família de Rebeca não pôde imaginar e entender, Rebeca já estava pronta para viver. Quantos de nós já teve essa experiência de que quando se entregou a Deus de corpo, alma e coração, percebeu que de alguma forma sempre soube que era diferente e ao conviver na casa de Deus entendeu o porquê dessa diferença em si, quando ainda não fazia parte do povo separado de Deus? E como a rosa, que no seu ápice, antes de ser essa linda rosa, ela era apenas um botão da roseira. Mas com o tempo, com o processo, num belo dia ela se tornou a rosa e recebeu olhares de admiração. Assim somos nós, quando saímos das trevas para a luz de Deus e nos tornamos a luz do mundo. Muitos que nos conheceu, conviveu, quando ainda éramos trevas, agora nos veem e dizem: nossa, como você está diferente, você mudou. Sabe por quê? Porque já desabrochamos,
já nos tornamos aquilo que Deus nos chamou para viver. Essas coisas acontecem com todos aqueles que se permitem viver o novo com Deus e se rendem aos pés da cruz de Cristo para serem uma nova criatura em Deus, nosso Senhor. Peço ao Senhor Jesus Cristo que transforme a sua vida, suas ações, seus pensamentos e faça de você uma nova criatura a partir de agora. Que você, como Rebeca, já esteja preparado para o novo de Deus na sua vida. Viva a palavra do Senhor. Seja uma bênção, porque Jesus te ama. Quando nós continuamos a meditar, quando Rebeca chega ao lugar da promessa, ou seja, quando ela e toda aquela comitiva adentram as terras de Abraão, Rebeca já está pronta para viver o novo de Deus em sua vida. Vemos isto quando ela avista Isaac, vindo de encontro a eles. E nesse momento, ela se certifica, perguntando a Eliezer quem era que estava vindo recebê-los. E ao ser confirmado que aquele era o seu esposo, o seu noivo no caso, Rebeca imediatamente coloca o seu véu e se prontifica para ser apresentada de maneira adequada, respeitável àquele que vinha a seu encontro. Veja que a primeira coisa que Isaac faz é ouvir de Eliezer como foram que as coisas aconteceram, a resposta do negócio do casamento. E depois de ouvir os esclarecimentos de Eliezer, Isaac se volta para Rebeca e não só se apresenta, como a toma por mulher. Havia na comitiva várias moças, porque quando Rebeca sai, ela leva consigo a sua ama e as suas moças. Então, a postura e as vestimentas de Rebeca são diferenciadas da postura e da vestimenta de suas moças. Ou seja, quando Rebeca é entregue ao seu noivo, ela já está diferenciada de todas as outras. Quando em sua casa ela recebe o convite e o convocamento para ser esposa do filho de Abraão, seu tio-avô, e aceita essa convocação, ao partir dali, Rebeca já entra nos domínios de Abraão com postura de esposa, e não mais como a filha de Betuel, mas agora como a senhora da casa de Isaac, seu esposo. Aonde eu quero chegar é que do momento em que abrimos o nosso coração a Cristo, do momento em que nós abrimos o nosso coração a Cristo Jesus, não é preciso que ninguém nos ensine a mudar de vida, de comportamento, porque o mesmo Espírito Santo que nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça, também nos constrange a deixar hábitos, costumes, condutas que já não condiz com quem nos tornamos, filhos do Deus vivo. Ao chegar, Rebeca já vem vestida como noiva. Ao encontro com Isaac, Rebeca se porta como esposa. E a partir daí, Rebeca se torna parte da família de Abraão e começa a sua jornada de conhecimento do Deus Todo-Poderoso, que levou o seu sogro a caminhar na presença dele. Mas quando continuamos a pesquisar sobre a biografia da vida de Rebeca, nós não encontramos depois desse dia uma mulher perfeita, sem falhas, sem vícios ou sem estigmas. Muito pelo contrário. O que nós vemos nas ações de Rebeca é que durante os dias, tempos, anos, horas que decorrem após esse momento, é que às vezes Rebeca não soube o que fazer. Isaac teve que orar para ela engravidar. E Isaac foi quem se posicionou na fé. Às vezes ela sentiu o peso da chamada, quando ela estava grávida dos gêmeos. E ela pergunta a Deus por que era assim. E ela sentiu o peso da chamada e teve de buscar a intimidade com Deus para saber que a importância do seu propósito estava no ventre. Ela estava gerando nações para o mundo, sob o controle de Deus. Mas teve algumas situações em que Rebeca buscava ser autoridade no meio da família, por ver que seu líder era parcial com seus filhos. E como mãe, ela tenta proteger o filho mais novo
da injustiça de Isaac. No fim, ao ver as injustiças de Isaac e sabendo a profecia a respeito de seus filhos, Rebeca tenta fazer com que a palavra do Senhor seja cumprida em sua vida somente pelo esforço de seus braços, e planeja, maquina e expõe seus filhos a um caos desnecessário, usando mentiras, enganos, astúcias para resolver o que somente Deus iria fazer. Por fim, quando a verdade é descoberta, ela perde a presença daquele a quem ela tanto amava e tentou proteger. Teve que enviar Jacó para a casa de Labão, seu irmão, do lugar daquele a quem ela tanto amava, tentou proteger, enviando-o para o lugar aonde ela já havia saído, causando assim a si mesma a dor de ter que se separar do filho a quem tanto protegia e conviver com a amargura de Esaú, que em toda a sua vida não lhe deu a mínima. E por fim perdeu todo o respeito e empatia por ela, ao saber que quem a ajudou e maquinou, compactuou com Jacó foi a sua própria mãe. Rebeca morre sem saber o que foi feito de Jacó e perde de vez o amor e respeito de Esaú, porque não buscou a Deus quando percebeu que as promessas ao seu ver estavam sendo tiradas das mãos de seu filho Jacó e sendo transmitidas a Esaú, a quem ela tinha total certeza de que não pertenciam. Rebeca teve que arcar com as consequências de suas escolhas, porque, apesar de já conhecer a voz de Deus, ela não confiou no seu tempo e no seu propósito no meio do processo. Ela não buscou a Deus no dia mais importante de sua vida. Quando Rebeca ouve a conversa de Isaac com Esaú, ao invés de dialogar com Isaac e confiar no Senhor, seu Deus, Rebeca se desespera e mete literalmente os pés pelas mãos ao planejar o que ela e Jacó poderiam fazer para impedir que tudo o que Deus prometeu a Jacó fosse parar nas mãos de Esaú. E aí o caos acontece. Ela faz com que o seu filho mais novo engane o seu pai, e ela faz com que o filho mais velho tome ódio do filho mais novo, porque se sentiu frustrado e roubado. E por conta disso, Rebeca, ela vê no meio da família, né, o ódio, porque Esaú deliberou matar a Jacó assim que seu pai falecesse. Então, qual foi a ideia dela? Enviar Jacó para a casa do seu irmão. Enviar Jacó para o lugar da onde Deus já havia tirado, da onde ela já havia saído. E ela convence a Isaac. Isaac delibera que Jacó vá para a casa de Labão em busca de uma esposa. E nesse processo, Rebeca acaba falecendo. O que aconteceu depois que as mentiras de Jacó vêm à tona, Rebeca, para intermediar e livrar Jacó da fúria de Esaú, convence Isaac de que mandar Jacó para Padã-Arã era a melhor solução, pois aos seus olhos as filhas de Et não eram as esposas ideais. E nisto, Isaac lhe dava o apoio e libera Jacó para ir do lugar onde estava e enviá-lo para o lugar da onde a sua mãe havia saído. Veja que Isaac não faz como o pai, envia mensageiros para buscar de lá uma moça para Jacó, mas concorda com Rebeca de tirar Jacó da vista de Esaú, sobre as desculpas de fazê-lo casar com alguém da sua linhagem. Era a melhor solução? Ou, a verdade, Isaac estava punindo Jacó por tê-lo enganado de forma tão sorrateira, tirando do caminho aquele que seria empecilho para seu filho Esaú de receber o que para Isaac era devido e direito de Esaú, porque na cabeça de Isaac
O que vogava é que o filho primogênito é quem recebia a herança, e não o filho mais novo. E com toda essa armação de Rebeca, fazendo com que Jacó se disfarçasse de Esaú para receber a bênção do pai, nós não temos, a Bíblia não é clara, ela não declara as emoções de Isaac. Ela fala da ira, da revolta e do ódio de Esaú. E nesse inteirinho aí, Esaú ameaça a Jacó de morte. Ela, para tentar resolver de novo com as suas próprias mãos, do seu jeito, ela convence a Isaac de enviar Jacó para a casa do seu irmão Labão, para que ele achasse ali uma esposa. E aí tem todo o processo. Tudo na vontade permissiva, claro, do Senhor. Mas as decisões dela teve um preço. Porque Jacó era o filho do seu coração, era aquele que ela mais protegia, era o filho mais novo. E a partir desse momento ela não teve mais contato com Jacó. Ela teve que conviver com Esaú, magoado, revoltado, com ódio no coração. E ela faleceu sem saber o que aconteceu, o que decorreu na vida de Jacó. E por causa dela, Jacó vai ali e passa o processo que ele passou também com Labão. Também consequências dos seus atos de fazer aquilo que sua mãe o incitou a fazer para enganar o seu próprio pai. Então nós temos esse texto, essa biografia sobre Rebeca. Uma mulher que a história dela começa, né? Íntegra, reta, trabalhadora, honesta. Ela não deixou o seu irmão concretizar o engodo, o engano na vida de Eliezer, do mensageiro, e ela foi firme naquilo que seu pai havia declarado, e ela foi com Eliezer para a presença de Abraão e de Isaac, se tornar esposa de Isaac. Porém, apesar dela ser apresentada a esse Deus, apesar de toda essa convivência com o servo do Senhor, ouvindo as histórias, os testemunhos, vendo a glória de Deus, e em algum momento da sua vida, quando ela estava grávida, ela ouve a voz de Deus, ela também era imperfeita. Era uma mulher que tinha suas debilidades e suas fraquezas. E a sua intenção foi boa. Mas a intenção não é a razão para desobedecer a Deus. Nós temos que aprender a depender de Deus. Talvez, eu vou conjecturar que talvez, se ela tivesse feito como no dia em que ela estava sentindo o peso da sua chamada, quando ela estava grávida dos gêmeos, que ela vai até Deus, né, perguntar por que ela estava sofrendo tanto naquela gravidez, e Deus explica para ela: olha, você está gerando 2 nações, não é só 2 filhos, são 2 nações. Talvez se no momento ali em que ela escuta Isaac dando a ordem para Esaú caçar e fazer o guisado para que ele pudesse abençoá-lo, porque Isaac entendia que o primogênito é quem herdaria tudo. Talvez se ela sentasse e contasse para Isaac o que Deus havia falado para ela, ou talvez se ela buscasse ao Senhor e falava: vai, Senhor, ele sabe, eu falei para ele, mas ele não está dando ouvidos àquilo que o Senhor fala com ele, Senhor. E Deus entraria ali com a sua graça, com o seu poder, com a sua misericórdia. E a história poderia ter sido outra. Mas, apesar dos erros, apesar dos acertos, apesar das decisões tomadas, as suas consequências, Deus cumpre o seu propósito. Deus cumpre a sua palavra. Demorou algum tempo, mas Deus fez na vida de Jacó aquilo que ele disse antes mesmo de Jacó nascer. Então, assim, não vamos tentar resolver as coisas do nosso jeito, não. Vamos deixar que o Senhor nos guie pelo caminho que se deva andar. Vamos buscar a orientação do Senhor para as decisões que nós temos que tomar. Vamos buscar a direção de Deus para fazer aquilo que Deus nos chama a fazer. Porque o propósito de Deus, querido, é que nós sejamos salvos através do sacrifício da cruz em Cristo Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, quando nós o confessamos como nosso Senhor, como nosso Salvador. E a partir de então, a nossa vida é o novo de Deus todos os dias.
A nossa vida é na dependência dos princípios e da palavra do Senhor. Porque tudo vai passar, mas a palavra do Senhor ela vai permanecer para sempre. Porque a palavra do Senhor ela não cai por terra, ela não volta para ele vazia, mas ela se cumpre naquilo que a apraz. Confie na palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Creia no nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é fiel e Ele vai fazer na sua vida aquilo que Ele prometeu. Amém? Que essa palavra venha ao teu coração, que o Senhor possa falar com você abundantemente através desse estudo, através dessa palavra. Fica na graça, fica na paz. Não deixe de deixar o seu like, comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Porque o nosso intuito, o nosso objetivo é falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta. Jesus te ama e Ele tem um propósito para a tua vida. Amém? Fica na graça, fica na paz.